Polícia Rodoviária começa a usar bafômetro que identifica álcool por aproximação. O meu nome é Walter dos Santos e você está no canal VS Consultoria. Na apresentação de hoje, vamos repercutir uma matéria do portal São Carlos, a quem desde logo nós dispensamos os créditos pela publicação. Diz a matéria: a fiscalização do trânsito em rodovias estaduais conta com um novo equipamento para verificar a embriaguez dos motoristas. É um novo tipo de bafômetro que torna a coleta do material mais fácil e permite que mais testes sejam feitos. Esse aparelho, pessoal, chamado bafômetro ou etilômetro passivo, como ficou conhecido, principalmente aqui na capital de São Paulo, já está sendo muito utilizado. A tendência é que seja utilizado em todo o Brasil pelas polícias e agentes da autoridade de trânsito quando estiverem fazendo fiscalização do uso de álcool por parte dos motoristas. Eu vou soltar um vídeo na sequência em que um especialista da Polícia Militar dá mais explicações sobre o uso do aparelho. Entretanto, de antemão, nós podemos adiantar o seguinte: nós temos visto muito aqui na cidade de São Paulo, nos bloqueios em que principalmente a Polícia Militar está fazendo, o policial se aproxima perto do veículo e já pergunta para o motorista: olá, senhor, tudo bem? Boa noite. Ao responder os questionamentos do policial, mesmo que com um simples boa noite, policial, tudo bem? O etilômetro passivo, como está sendo chamado, ele já capta a ingestão ou não de álcool por parte do motorista. E com isso nós temos uma triagem preliminar dos motoristas que ingeriram bebida alcoólica. Ao ser detectada essa situação pelo policial, ele acaba separando esse motorista para que ele seja submetido à aferição, à medição pelo etilômetro, pelo bafômetro tradicional, ou seja, para aferir, para medir a quantidade de álcool ingerida por esse motorista. Isto é importante para embasar a ação dos agentes da autoridade de trânsito, até para verificar se é o caso de uma autuação apenas na esfera administrativa ou se é o caso de evoluirmos para a parte criminal. A depender da quantidade de álcool ingerida, o motorista responde criminalmente de acordo com o Código de Trânsito brasileiro. Veja o vídeo em que um capitão da Polícia Militar traz mais informações sobre o uso do chamado bafômetro passivo. Logo na sequência eu vou soltar outro vídeo em que nós falamos da legislação aplicável à espécie, para aqueles casos em que a pessoa se recusa ou não a ser submetida ao teste do bafômetro, bem como as consequências de submeter-se ou recusar-se ao teste do bafômetro. Acompanhe os dois vídeos. Ao final, corre no link da descrição deste vídeo que tem modelos de defesas e recursos contra multas de trânsito, modelos de defesas e recursos para você se defender de uma eventual instauração do processo administrativo para a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, igualmente para você se defender da instauração do processo administrativo para a imposição da penalidade de cassação da sua habilitação. É um equipamento diferente, ele tem uma luz aqui que é uma luz branca. Aí o motorista para rapidinho para fazer, vamos fazer, capitão, para a gente mostrar aqui, e ele assopra, ele não precisa colocar a boca, ele assopra de longe mesmo, né? Então não precisa ficar trocando aquele bocal, e aí ele deu verde, ou seja, ele não bebeu. Se der vermelho, aí sim é um indicativo que o motorista pode ter bebido, e aí vai ser usado o bafômetro convencional, o etilômetro convencional, para saber a dosagem e realmente confirmar se ele bebeu ou não. Quem fala com a gente agora é o capitão, que vai falar
sobre a importância desse tipo, né, capitão, de tecnologia. Ela é muito mais rápida do que a outra e consegue aí testar mais motoristas, é isso? Além dele conseguir testar mais motoristas, nós temos a possibilidade de devolver esse motorista que está consciente, que não fez o uso de bebida alcoólica, mais rapidamente ao seu destino. Então é um equipamento prático, ele facilita a triagem e aquele motorista que porventura possa ter ingerido, ele vai ser separado para fazer um outro teste no etilômetro ativo. É importante lembrar também que a partir de hoje, esse tipo de equipamento fica nas viaturas policiais. Ou seja, não precisa ser só na Blitz. Se tiver uma dúvida, parou ali para fazer uma abordagem de rotina, dá para usar isso? Dá para usar porque não necessariamente num evento grande que a pessoa está alcoolizada. A gente surpreende motoristas alcoolizados em todos os momentos do dia. Então, ele estando na viatura, ele possibilita essa triagem rápida, como vocês perceberam aqui, a todo momento. E é bacana, hoje fica até as 8 horas da noite, mas todas as abordagens daqui para frente vão contar com esse novo equipamento, é isso? Até as 20 horas nessa ação de alcoolemia que nós estamos realizando. Essas ações são contínuas, né? Posterior a isso, elas vão ser utilizadas nas viaturas. Tá certo, obrigado, viu, por todas as informações. Vamos tratar da recusa a ser submetido ao teste do etilômetro, ou, como é popularmente conhecido, ao teste do bafômetro. Walter, eu posso me recusar a ser submetido ao teste do etilômetro ou a exame clínico ou outro procedimento para certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa? É isto que nós vamos compreender neste vídeo. Para tanto, nós precisamos fazer a leitura do dispositivo que trata da recusa, o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Permita que eu leia a redação desse dispositivo. Diz o seguinte: recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa. Tem-se a aplicação da penalidade de multa e, consequentemente, instaura-se o processo administrativo para a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir. Walter, eu posso me recusar? Veja, se tem um dispositivo próprio para aplicar a penalidade de recusa, é evidente que o cidadão pode se recusar a ser submetido ao teste, a exame clínico, perícia ou qualquer outro procedimento para que a autoridade ou seus agentes de trânsito certifique se essa pessoa está sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa. E o legislador criou essa possibilidade exatamente para não ser muito invasivo penalmente contra o cidadão. Porque veja, em que pese o dispositivo anterior, que é o artigo 165, prevê apenas penalidade de multa e medida administrativa, que é o recolhimento do documento de habilitação, e a retenção do veículo, a depender da quantidade aferida no teste, você também pode ser processado criminalmente. Isto porque o artigo 306 também do Código de Trânsito Brasileiro prevê essa possibilidade. Diz o seguinte: conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então, no caso do artigo 165, caso você seja submetido ao teste do etilômetro e a aferição demonstre concentração igual a 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, o motorista será preso e processado criminalmente. Daí a previsão legal
criando a possibilidade do cidadão recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou qualquer outro procedimento que permita a certificação de influência de álcool ou de outra substância psicoativa. Mesmo que para isso ele tenha que suportar as medidas administrativas, quais seja a penalidade de multa, bem como as medidas administrativas de recolhimento do documento de habilitação e a retenção do seu veículo até que apresente uma pessoa habilitada em perfeito estado para conduzir o seu veículo, além de posterior vir a instauração do processo administrativo para a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Entretanto, ao se recusar, você não corre o risco de ser processado criminalmente. Em quaisquer das situações anteriormente retratadas, é importante esclarecer que o cidadão tem direito à ampla defesa e ao contraditório. Isto porque a nossa lei maior, a Constituição Federal, assim assegura a todos os cidadãos. Percebam, por exemplo, o que diz o inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerente. Para saber mais sobre defesas e recursos administrativos de trânsito, acessem o primeiro link na descrição deste vídeo. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.